Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito das coisas que os leitores mais odeiam em livros. E se eu não abordar algum item aqui que você odeia, deixa aqui nos comentários. Mas vamos logo para essa lista. E a primeira coisa que os leitores mais odeiam são livros mal escritos. Eu acho que disparado realmente livro mal escrito acaba te desanimando e você abandona livros. Essa coisa da Amazon, de autores independentes, é uma coisa muito bacana. Tem o Wattpad, tem outras plataformas também que permitem as pessoas publicarem as suas histórias, e eu acho incrível, eu acho maravilhoso. O problema é que às vezes nem todo mundo tem condições de pagar por um revisor, essas coisas. A gente sabe que o ensino no Brasil, né, também tem suas falhas, vai muito de cada pessoa buscar também, né? Eu acho que é importante, se você é leitor, você buscar conhecimento da língua portuguesa para evitar erros gritantes, porque alguns erros eu não me importo, de verdade. Se tiver erros pequenos, eu passo por cima ali, mas erros gritantes, sabe? Aquelas coisas de concordância, de língua portuguesa, assim, de erros de escrita mesmo, coisas terríveis. Repetir palavras, sabe? Tipo, a palavra tá repetindo umas 3, 4 vezes no mesmo parágrafo, na mesma frase, fica cansativo, fica enjoativo, acaba que você abandona. Então eu acho que disparado, erro em livros é um dos itens que as pessoas, né, os leitores mais odeiam. Final decepcionante é o segundo item que as pessoas mais odeiam. Sabe quando o livro começa super bem? Isso acontece muito, que eu já vi, né? Acontece em outros gêneros, mas em thriller, livros de suspense, investigativos, assim, o livro tá incrível, maravilhoso. Você tá lendo ali, você se envolve naquela trama e você quer saber a resposta. E quando chega no final, ah, que decepção, gente. Não, ninguém merece. Você ficou ali, ó, ansiando por um final, por um desfecho. E quando chega no final, você fala: poxa, é isso, né? Um grande autor que eu particularmente amo, ó, esse nicho aqui, ó, é todo dele, por sinal, Stephen King, né? Ele é um desses autores que te envolve na trama, você ama o livro, mas eu já sempre espero um final mais ou menos, né, no caso dele, porque é tipo, vem um mistério super intrigante no final, tipo, principalmente os livros antigos, né? Os livros mais antigos tinha muito disso. Não sei dos livros atuais, assim, se ele deu uma melhorada. Eu particularmente gosto dos livros mais antigos, mas ele tem essa coisa mesmo, sabe? De te prender no livro e o final, o desfecho, não é lá essas coisas. Terceiro item é spoiler. E, gente, realmente, e dependendo do livro, ele vai ficar péssimo se você receber spoiler. A gente recebe muito spoiler, principalmente quando tem adaptação do livro, né? E você ainda não leu. Aí, se é um livro que eu quero ler, eu corro para ler, porque acaba que nas redes sociais você pega uma cena ou outra e pega esses spoilers aí. E é péssimo, é terrível. Eu já recebi spoiler de livros que eu falei, não acredito. E tem outra coisa também, às vezes as pessoas não se dão conta, mas elas gravam vídeo assim, ó, tipo, os melhores plots de livros, né? Livros que te enganaram, por exemplo. Poxa, se eu vejo lá um livro, você fala assim, olha, esse livro aqui, ele vai te enganar no final. É só um exemplo, tá? Eu nem terminei, nem comecei a ler esse daqui, né? Inclusive, se você já leu, me conta aí nos comentários se você gosta. Mas você fala assim, ó, esse livro ele vai te enganar no final. Poxa, eu já sei que o que eu estou lendo ali não é a verdade, né? Finais tristes. Eu já sei que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, mesmo quando não é a intenção da pessoa me dar um spoiler, eu acabo pegando. E qualquer coisinha assim vai servir de spoiler para eu descobrir a trama ali. Histórias previsíveis, esse é o quarto item, mas eu confesso que, na minha opinião, depende muito. Tem muitos livros, principalmente aqueles livros mais clichês, que o final, ele é muito previsível. Você meio que já sabe o que vai acontecer. Quando você lê muito de um gênero literário também, você acaba prevendo o que vai acontecer no final. Mas o que eu gosto mesmo é de livros bem escritos. Então, não tem problema eu ler um clichê, sabe? Amigos que se apaixonam, sei lá, pessoas que moram distantes, inimigos que acabam se
apaixonando um pelo outro. Eu não me importo, eu já sei qual vai ser o final, né? Eu já sei que quando eu começo a ler um livro ali, onde existem duas pessoas, né? Um cara, uma menina, eles se odeiam assim, e aqueles inimigos mortais. Poxa, você já sabe que eles vão ficar juntos no final. É bem provável que eles vão ficar juntos, né? Na maioria dos casos. E eu não me importo com isso. Mas desde que a história me prenda ao longo do livro, desde que ele seja algo bem escrito. A gente já leu muitos livros iguais, assim, ó, de tipo, da trama igual, tipo, amigos que se apaixonam, como foi o caso que eu citei aqui. A gente já leu muitos livros desse, mas o livro vai te conquistar se ele for bem escrito. O quinto item é realmente algo que me incomoda, que é demora para lançar a sequência do livro. Então o livro sai agora e ele tem continuação, mas só vai sair a sequência daqui a um ano. E eu falo, poxa vida, o livro é uma febre, o auge, aí você lê e termina de um jeito que você quer ver a continuação e simplesmente ano que vem, no fim do ano, assim, ó, você vai ver a continuação. Poxa, é um balde de água fria, não é mesmo? Eu detesto quando isso acontece. E o pior ainda é porque você não sabe se o livro vai vir para cá, né? Vai vir para o Brasil. Porque tem isso ainda, gente. Tem esse detalhe nas editoras brasileiras. É que se o livro não for bem assim, pode ser que ela simplesmente abandone a série e você fique sem um final, né? Já aconteceu com vários livros aqui no Brasil, com diferentes editoras que acabam abandonando, de certa forma, e esse foi um dos pontos que eu comecei a ler em inglês, sabia? Porque na época eu gostava muito de uma série de livros de fantasia, lançou 1 e o 2, e o terceiro já tinha lançado lá fora, já estava caminhando para o quarto livro e aqui nada, e foi quando eu comecei a ler em inglês para não ficar refém das editoras brasileiras, porque eu acho um descaso com o leitor. Eu entendo, sabe? Eu entendo de verdade. O livro não foi bem, a editora precisa vender, né? Ela age ali, né? Ela vai trabalhar pelo lucro, pelo capital e tudo. Mas é muito chato para nós que estamos lendo, né? Nós que estamos querendo continuar a série, nós que queremos ver o final daquela história. Sexto item é livros caros. E olha, nós estamos de parabéns aqui no Brasil, né? Porque os livros estão um absurdo e tem ainda aquela lei ridícula de preço único que é para detonar ainda as pequenas editoras, os autores independentes e tudo mais. Detonar o bolso do pobre, né? Porque se você não vai ter desconto ali, você acha mesmo? Gente, vamos bater um papo aqui, fazer um parênteses. Você acha mesmo que se pôr livro assim a preço único no primeiro ano, né? Lançou esse livro, né? Lançou esse livro hoje. Em qualquer lugar que você for, ele vai custar R$ 80, o máximo que ele pode ter de desconto é 10%, então, né, menos R$ 8 ele pode chegar aí a R$ 72, é o mínimo. Você acha mesmo que eu vou deixar de comprar na Amazon para comprar de uma editora? Uma editora que quis fazer isso comigo ainda, né? Essas promoções que vira e mexe lança assim, e aí você acha que eu vou deixar de comprar lá para poder comprar na editora? Não vou. Sabe o que vai acontecer com a maioria desses, né? A maioria das pessoas que vão querer ler esse livro e não vai ter condição, elas vão partir para a pirataria. É isso que vai acontecer, né? E aí, quem vai ser os prejudicados? Mais uma vez, pequenas editoras, né? Esses autores independentes vão ser os primeiros a ser prejudicados, mas essas editoras grandes também. Elas estão com a intenção de detonar a Amazon por causa de preço, mas, gente, nós, brasileiros, não temos essas condições financeiras de bancar uma editora, não, né? Vamos concordar aqui. Mas, sem polêmica, vamos ao próximo item, que é matar personagem só pelo plot. Sabe aquelas mortes de personagens sem explicação? Você vê lá, tipo, ele é o principal do livro e você tá curtindo o livro, tá curtindo a história e do nada ele mata seu personagem favorito. O autor simplesmente para ter um plot, para ter uma virada ali na história, e você fala, gente, que ridículo. E aí você pensa, por quê? Não tinha necessidade, não faz sentido isso. Mas acontece e eu particularmente odeio. Eu entendo quando tem um motivo, quando tem um porquê, mas simplesmente para falar, teve uma reviravolta, é
chato pra caramba. O oitavo livro não é algo que me incomoda tanto assim, que é capa diferente da história, capa que não tem nada a ver com a história, sabe? Eu já vi muito disso, principalmente aquelas capas com flores, né? Teve uma época que estava super em alta capa com flor, aí depois estava em alta capa com borboleta, capa com coroa na capa, né? Enfim, nossa, era uma coisa assim, ó, terrível. Às vezes vira e mexe acontece de surgir umas modinhas assim em relação à capa. E às vezes a capa não tem nada a ver e você fica tipo, por quê, né? Por que dessa capa? Eu amo quando a capa tem algum item que, ao ler a história, você fala: ah, entendi. Entendi por que daquele item, entendi por que dessa cor, entendi por que dessa letra, enfim. Quando você lê um livro e no meio do livro você fala, nossa, descobri por que utilizou essas imagens aqui, é ótimo. Mas às vezes é tipo assim, ó, a história tá falando a respeito de uma garota loira e o rapaz e tal, e é um romance, e quando você vê a capa tem uma mulher morena. E essa mulher morena nem tá na história, sabe? E você fala, poxa, né, o que aconteceu aqui? Né? Ou então tem muito isso, né? Eu já vi em alguns livros, às vezes o mocinho ele é moreno e aí você põe um ruivo na capa e não tem ruivo na história. Gente, pra quê, né? Eu acho que tem que ter coerência. Acho que tem que. Tudo bem, existem algumas capas que são mais genéricas, mas uma certa coerência é necessária. O nono e último item é adaptações diferentes da história, que traz assim, ó, coisas totalmente diferentes do livro, que muda os personagens, que muda os finais, que traz umas coisas que não tinha. Quanto mais fiel ao livro a adaptação for, mais eu vou gostar, né? Mais eu vou querer assistir. Se tiver coisas diferentes demais, eu já desanimo e não assisto mesmo, sabe? Eu falo, ah, não, nem, sabe? Eu vou ficar o filme inteiro comparando, passando raiva, falando, não, mas no livro não era desse jeito. Não, mas no livro não tinha esse personagem. Não, mas no livro ela não fala isso. E é chato pra caramba a gente ficar o tempo inteiro, mesmo que seja só na nossa mente, pensando a respeito de tudo aquilo que é diferente no livro. Então, quanto mais fiel ao livro, melhor eu acho. Quanto mais diferente do livro for, pior. E eu gosto que siga assim, ó, bem certinho a descrição dos personagens, o lugar onde se passa, a sequência da história, todas essas coisas. Até porque o filme, gente, sempre vai ter menos coisas do que no livro. Porque no livro você vai ter os pensamentos dos personagens, que no filme não vai ter como mostrar ali os pensamentos. Você vê as falas, os gestos, né, as fisionomia e tudo. Não tem como ver os pensamentos dos personagens. Então, eu gosto que seja fiel ao livro mesmo, essas adaptações. Olha, e eu vou falar uma coisa bem séria, assim, ó. Teve uma época que estava cheio de adaptações que ficavam bem diferentes do livro. E as últimas adaptações que eu vi que realmente foi um show, um sucesso, foram exatamente essas que foram fiéis. Tem até um jogo de videogame que eu gosto muito e fizeram adaptação à série. Gente, é muito fiel ao jogo e eu amo de paixão. Às vezes ser fiel à inspiração ali é muito importante. Mas agora eu citei 9 itens e eu vou deixar o 10º item para você citar aqui embaixo nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.